Modelo Byte, controle de informação. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Modelo Byte, aqui no podcast Jovem Total, podcast totalmente jovem. Está disponível esse episódio. Você, meu querido ouvinte, ouvindo pelo Spotify, ou você, meu querido telespectador, assistindo esse vídeo no canal do YouTube, canal Ian Vitor. Se você não é inscrito, se inscreve para receber as notificações dos episódios do podcast Jovem Total aqui no meu canal no YouTube, ou você que é seguidor no Spotify. E se você não escutou os episódios anteriores sobre o modelo Byte, já estão disponíveis aqui no YouTube e também no Spotify. Falo sobre a introdução do modelo Byte, o significado dela, e também iniciei falando sobre o controle de comportamento, como é o trabalho, né, a manipulação que muitos líderes espirituais, políticos, filosóficos fazem nas pessoas se tornarem massa de manobra. Comunidades que, na verdade, são seitas. Então, se você não escutou o episódio anterior falando sobre o controle de comportamento, já está disponível aqui no canal no YouTube e no Spotify. Beleza? Hoje, o episódio, né, de hoje, vou falar a respeito do controle de informação. Quais as características de uma seita que tem o controle da informação, o controle da imprensa? Hoje, tantinho, beber aqui uma água tônica Schweppes. Não é propaganda, tá? Só para ficar claro, não é propaganda da Schweppes, mas beber aqui uma água tônica. Muito bem. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, tá? Compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, no mesmo local do Freedom of Minds, né? Um site oficial do Dr. Steven Hassan, que eu falei sobre ele em episódios anteriores. E nós vimos no episódio anterior sobre controle de comportamento, tá? Hoje vamos entender aqui o controle de informação. E a característica de uma seita, seja política, religiosa, filosófica ou social, é o domínio da informação, controlar a informação. E as características desse controle de informação é, primeiro, o engano. Reter informações deliberadamente, distorcer informações para torná-las mais aceitáveis e mentir sistematicamente para o membro do culto. Ou seja, um líder espiritual, político, filosófico, ele é o enganador. Ele manipula as informações. Muitas vezes ele inventa palavras, coloca outras frases no roteiro ou até mesmo na televisão, manipulando a notícia. Ele está enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditassem numa verdade que é uma mentira. Aliás, isso foi característica de regimes totalitários, como o nazismo, fascismo e o comunismo. Aliás, vou compartilhar para vocês agora sobre a censura durante o regime militar no Brasil, que o regime militar teve seu início em 1964 e terminou em 1985, né? E durante aqui no Brasil houve um período em que os militares estiveram no poder. Vou compartilhar aqui o vídeo para vocês.
Vocês estão vendo aí claramente, e eu vou mostrar para vocês a censura durante o regime militar. O AI-5, promulgado em 69, estabelecia a censura prévia da imprensa, de obras e peças culturais tidas pelos militares como subversivas ou imorais. Durante sua vigência, diversas peças de teatro, músicas e notícias de jornal foram previamente impedidas de circularem nos meios de comunicação e em espaços públicos. Foi durante os governos de Médici e Geisel que o artifício foi mais utilizado. É óbvio que havia censura no regime militar, mas era uma censura, em primeiro lugar, muito pouco profissional. Você botava um guardinha em qualquer esquina, até senhoras, para fazer censura. Não sabiam, censuravam besteiras, pornografia. É o seguinte, eles botavam censor para cada redação. Já, por exemplo, lá no Estadão, o censor nem entrava na redação. Uma escrita deixava na portaria. E ele, com lápis, lá de vez em quando, ele cortava a matéria. A matéria ficava 2, 3 semanas proibida, depois quando passava a atualidade da coisa, podia publicar. Uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade, se instalasse nas esferas de produção do imaginário, do ideário e da cultura. Tinha repressão, de vez em quando a polícia entrava nas universidades, prendia um estudante, um professor que estava ligado na guerrilha. Então, mas nunca teve um movimento de repressão violenta das universidades, de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso nunca teve. Tinha gente, de vez em quando, que era preso, porque fazia alguma confusão, aprontava alguma confusão, depois era liberado. Mas tinha comunista na universidade, na época do regime militar, como hoje, que estava há anos na faculdade, né, repetindo de ano, só para ficar pregando porcaria nos estudantes. Isso já existia na época. Então, essa ideia do terror, da repressão, é exagerada. É engraçado porque as pessoas falam de regime militar e da ditadura e da censura. Primeira coisa, todas as publicações da teologia da libertação no Brasil foram feitas durante o regime militar. Porque ela surge durante os anos 70, fora do Brasil, escorre para todo o Brasil, para as comunidades eclesiais de base. Durante os anos 70, pós AI-5, contaminam o Brasil inteiro, nada acontece. Ou seja, que ditadura é essa? Que todos os livros têm toda uma publicação imensa, todos os livros mais famosos do BOF, Jesus Cristo Libertador, Igreja, Carisma e Poder, os Cartas da Prisão do Frei Beto, viraram best-seller no mundo inteiro e no Brasil durante a ditadura militar. Eu digo, que ditadura é essa, cara? Então, não há essa censura, como se fosse uma censura geral, que você estivesse andando na rua e dissesse fora regime militar, e imediatamente alguém te levava para o porão do DOPS para botar no pau de arara. Que porcaria é essa? Isso não condiz com os relatos históricos. Precisamos entender que no Brasil, Picasso foi censurado, o balé de Bolshoi foi censurado, Nelson Rodrigues foi censurado, a revista Playboy foi censurada. Enfim, existia um certo moralismo na terra da pornochanchada. É que nem aquela máxima do nosso já citado, super citado Carlos Lacerda. Você, às vezes, quer citar Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves. O Brasil não é simples. Então, existia um falso moralismo que a esquerda cultural, soube explorar muito bem. E, de fato, com o crescimento da própria censura, e uma censura muitas vezes abjeta, errando o próprio alvo, vide Nelson Rodrigues, ainda que o intelectual não fosse de esquerda, uma Raquel de Queiroz, por exemplo, ela terá queixas com o período militar. Gilberto Freire terá queixas. João Camilo de Oliveira Torres, no período anterior, terá queixas. Gustavo Corsão terá queixas. Então, por mais que o intelectual ainda tivesse antipatia e fosse de oposição à esquerda, no que envolvia a defesa do período, eles eram bastante receosos em estabelecer. É que hoje a narrativa é de que assim, os militares eram à direita. O que, no meu entender, é errado. Os militares, eles eram um movimento revolucionário. O governo Geisel marca o fim do milagre econômico. O primeiro choque do petróleo causa uma crise internacional que atingiu o Brasil frontalmente. Apesar disso, o governo não abandona suas políticas econômicas desenvolvimentistas, cria várias estatais e regula o mercado, levando ao aumento da inflação. Ao mesmo tempo, o governo adota uma conduta dúbia, tomando medidas para a abertura do regime, como o fim da censura prévia e a extinção do AI-5, fechando o Congresso para a aprovação do pacote de abril, que estendeu o mandato do presidente de 5 para 6 anos e instaurou os chamados senadores biônicos, que estipulava que 1/3 dos senadores seriam eleitos de forma indireta. Então, a antipatia que ela já existia, um presidente que assumiu para ser apaziguador, que pregava quase que o fim do próprio sistema, que deu esperança de eleições diretas em um tempo muito breve, chega a fechar o próprio Congresso. Nós temos a morte de Herzog, nós temos vários símbolos que acentuam esse desgaste que já estava sendo, digamos, capitaneado pela inflação que estava assim, em níveis exponenciais. Pois é, vocês acabaram de assistir o vídeo, né, sobre o regime militar aqui no Brasil, os militares no poder, e como vocês acabaram de ver no vídeo, né, houve a censura, né, de obras de Nelson Rodrigues,
revista Playboy, também alguns cantores conhecidos da música popular brasileira, Chico Buarque, né, Gilberto Gil e entre outros. Você viu o resumo do resumo sobre a censura durante o regime militar aqui no Brasil. Isso tem a ver com o controle de informação, o engano, a distorção de informações, né? E o resto das características de uma seita sobre o controle de informação que vou ler para vocês. Segundo, minimize ou desencoraje o acesso a fontes de informação não sectárias, incluindo internet, TV, rádio, livros, artigos, jornais, revistas, mídia, informações críticas, ex-membros, mantenha os membros ocupados para que não tenham tempo para pensar e investigar, controle por meio de telefone celular com mensagens de texto, chamadas, rastreamento de internet. Ou seja, é como vocês acabaram de ver no vídeo, o exemplo disso, ó. Desencorajar o acesso a fontes de informação não sectárias. Não, você não pode ouvir essa música X. O Olavo de Carvalho, que mencionou no vídeo, falou sobre o censor que tinha dentro da imprensa. Ele mencionou o Estado de São Paulo, o jornal lá de São Paulo, o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. Ele falou que tinha um censor dentro da imprensa. E o jornalista, quando ele redigita a notícia, o censor já diz: olha, não pode escrever essa palavra. Apague essa palavra. Digite novamente. Ou seja, no passado tinha isso. As seitas políticas, eles têm esse poder de desencorajar o acesso à informação, de controlar a informação, seja na internet, TV, rádio, livros, artigos, jornais, revistas. Agora, uma seita religiosa não quer que os membros assistam pregações de pastores de outras denominações. Não querem que os membros estudem sobre assuntos da Bíblia ou da teologia vinda de outros pastores de outras denominações que não seja da igreja dele, em que esse líder manda seus membros ficarem só com as informações da própria seita e não pode ser de outros pastores. Você já deve ter ouvido e presenciado acontecimentos do tipo: não pode ouvir informações de pastores de outras denominações, comentários bíblicos. Você não pode assistir culto deles, não. Você tem que só ter somente informações aqui dessa igreja. Informações, comentários bíblicos, assuntos da teologia somente dessa igreja. Não procure pastor de outras denominações. Não complementa comentários de outros pastores. Não assista nenhum culto deles. Você tem que assistir apenas culto somente dessa igreja, porque a nossa igreja é verdadeira. E a nossa igreja tem muita informação de qualidade do que de outros pastores. Ou seja, isso é característica de uma seita, o controle da informação. E um líder espiritual faz com que os membros não tenham acesso a outras fontes de outros pastores, de qualquer denominação religiosa. Isso é um exemplo de controle de informação, até mesmo de celular, né? Não é de hoje que isso acontece, isso é há muito tempo. E tudo que está acontecendo no passado está acontecendo hoje, né? Lamentável. Compartimentalizar informações em doutrinas outsider versus insider. Garantir que as informações não sejam livremente acessíveis, ou seja, é como se fosse uma regulação da informação. Nem toda informação tem que ser livre ou uma pessoa não pode saber disso. Não pode. Isso é censura, é controle, totalitarismo.
controlar informações de diferentes níveis e missões dentro do grupo. Ou seja, os membros de uma célula, pequeno grupo, ou na roda de conversa, né? Não podem saber de informações que sejam essenciais. O líder espiritual, ele tem a artimanha de enganar as pessoas, de fazer até atrocidades se algum membro descobrir alguma informação essencial sem que esse líder saiba. Por causa que esse líder, ele tem poder total de controlar a informação. E eles querem que eles ficassem isolados, que nem o Big Brother. Que, aliás, eu vou falar sobre o Big Brother daqui a pouco. Permitir que somente a liderança decida quem precisa saber o que é e quando. Aqui que está o problema. Essa questão de somente a liderança tem que saber e os membros que se fodam. Não, isso é muito errado. Não somente a liderança saber de uma informação de um líder maior que eles, essa liderança de uma igreja, de um partido político, ele tem que compartilhar informações para os seus membros. Uma liderança que não compartilha as informações, não dá anúncio, ou mesmo somente ele tem o poder de decidir o que fazer ou não, é seita. Até mesmo existem líderes religiosos que ele tem o poder de escolher um namorado ou namorada para o indivíduo. Sendo que um pastor ou líder de ministério, ele tem o objetivo de aconselhar o indivíduo a procurar uma pessoa para namorar, para casar. Só que muitas vezes o líder ultrapassa esse ponto, chega ao ponto de dizer: olha, você está proibido de namorar a partir de hoje. Se você vem namorando com outra pessoa, você vai ser expulso da igreja e vai ser amaldiçoado. Não, isso daí é abusador espiritual. Isso é coisa de autoritarismo. E esse líder, por mais que seja uma denominação séria, que segue as escrituras sagradas, ele não representa o pensamento daquela igreja. E ele está sendo um sectário. Ele está sendo um autoritário. E ele tem uma característica de seita. É como eu disse nos episódios anteriores. Nem toda igreja, partido político ou uma, um centro filosófico aí, né, filosofias, é uma seita. Porém, existem pessoas que contêm características do modelo Byte. Eu disse isso nos episódios anteriores e eu repito novamente. Ok? Vamos continuar. Incentivar a espionagem de outros membros. Impor um sistema de camaradagem para monitorar e controlar os membros. Aqui é realmente um verdadeiro Big Brother. Você e eu que já assistimos alguma vez o Big Brother Brasil ou outros reality como A Fazenda, sabe que os participantes do reality show eles ficam isolados, né, dentro de uma casa, não pode usar celular nem nada, bem longe das notícias do mundo, né? Do Brasil e do mundo. Só fica refinado em casa, né? Na disputa de ganhar um bom dinheiro. E é assim que se acontece, né? Aqui no controle de informação. Uma seita política, religiosa, filosófica, ela tem o poder de espionar os membros. E, aliás, você já deve ter ouvido falar do livro 1984,
do jornalista George Orwell. E eu vou compartilhar aqui o vídeo para vocês, o resumo do resumo. Se você já leu esse livro, que aliás eu já li o livro, já assistiu o vídeo de resumo sobre o livro, é uma coisa extraordinária, uma coisa impressionante que um livro escrito no passado esteja ocorrendo hoje, né? Se George Orwell estivesse vivo, ele ia ficar surpreso. Se você não leu esse livro, eu recomendo bastante. Depois de assistir o resumo do vídeo falando do livro 1984 de George Orwell, eu recomendo que você leia esse livro, né? Que, aliás, é muito forte. É muito forte. Vou mostrar aqui o resumo, a análise, tá? Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. O livro 1984, do autor George Orwell, é considerado um clássico da literatura e é uma crítica poderosa aos regimes totalitários, abordando temas como manipulação, vigilância, controle mental, perda da liberdade e muito mais. Percebeu, ó, as características do modelo Byte, controle de informação, ó, manipulação, vigilância, controle mental, perda da liberdade e muito mais, percebeu? Ó? Características do modelo Byte, controle de informação, comportamento e pensamento. Pensamento vamos entender nos próximos episódios. A obra retrata um mundo dividido em 3 superestados que, supostamente, estão em uma guerra constante. Uma das primeiras coisas que se nota na história é a relevância do Grande Irmão. Logo no início é dito que cartazes com a frase "O Grande Irmão está te observando" estão espalhados por toda parte. Sob o lema "Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força", o partido institui um grande controle social, perseguindo todos os opositores. O partido altera até mesmo o próprio idioma, visando minar a capacidade de se expressar. Além disso, os membros do partido eram vigiados através das teletelas. O protagonista do livro, Winston Smith, é um funcionário público que trabalha alterando fatos históricos no Ministério da Verdade. Atuando dentro da máquina estatal, ele percebe a enorme manipulação feita pelo partido, começando, aos poucos, a se rebelar contra o sistema. Em um certo momento da história, o protagonista se encontra com uma moça muito bonita chamada Julie, que está na mesma situação, e após muito esforço, consegue se comunicar com ela. A partir deste momento, Winston e Julia passam a viver um romance proibido, sob a constante ameaça de serem pegos e punidos. Periodicamente, o casal se encontra em uma floresta, onde supostamente não estão sendo espionados pelo governo. Mas, com o tempo, Winston e Julia alugam um humilde quarto para se encontrarem com alguma constância. Eles acreditam haver uma conspiração contra o governo e querem se juntar a ela, chegando a acreditar que um dos funcionários do alto escalão, chamado O'Brien, estaria envolvido e, após alguns acontecimentos, conversam com ele. E ele, por sua vez, confirma a conspiração. O tempo passa e o casal é capturado. O senhor que alugara o quarto para eles, na verdade, pertencia à polícia do pensamento. Tinha escondido no quarto uma teletela que estava observando Winston e Julia. O'Brien, que tinha confirmado a conspiração, na verdade havia mentido, apenas para coletar informações. O casal é separado. Winston é levado ao Ministério do Amor, onde começa a ser torturado para apoiar o governo, e o mesmo ocorre com Julia. Winston é levado até a sala 101. Essa sala visa reproduzir o maior medo de cada torturado, que no caso do Winston, são ratos. Ao ser ameaçado com ratos em caso de não ir a favor do partido e trair Julia, Winston acaba cedendo. O final da obra é marcante. Após passar por toda essa tortura, Smith aceita a vitória do partido sobre ele. Mas estava tudo bem, estava tudo certo. A batalha terminara. Ele conquistara a vitória sobre si. Winston amava o grande irmão. Se você gostou do presente vídeo, eu peço que você considere compartilhá-lo com seus amigos e ou se tornar um membro do canal. Viu só? O resumo do livro 1984 de George Orwell. Você que não leu, você viu o vídeo do resumo do resumo. E recomendo que você leia fortemente esse livro do jornalista George Orwell. Ele foi integrante do Partido Socialista, né? E também era um jornalista da BBC News, a emissora de comunicação, né, britânica, a BBC News. E ele escreve a respeito sobre 1984. É um livro impressionante e assim,
de ficar chocado, né? Dá medo. Mas isso daí, as características que ele mencionou, ó, controle mental, manipulação, vigilância, tudo isso faz parte do modelo Byte. Controle de informação, comportamento, que nós vemos no vídeo, pensamento, nós vamos entender nos próximos episódios, mas também está aí a questão do pensamento, né? Interessante, não é mesmo? Continuando, estamos quase no fim do vídeo. Uso extensivo de informações e propagandas geradas por seitas. Ou seja, as seitas, eles têm o controle da informação e a maior perdão. Perdão. A maioria das vezes eles investem em informação, investem em rádio, internet e também controlam, né? Ou seja, ó, uso intensivo de informações, boletins informativos, né? Os anúncios da igreja, de um partido político, revistas, jornais, fitas de áudio, fitas de vídeo, YouTube, filmes e outras mídias. E também citar declarações incorretamente ou usá-las fora de contexto de fontes não ceitas. Isso acontece hoje das pessoas manipularem as informações. Muitas vezes eles fazem um corte de 15 ou 30 segundos, uma fala inteira de uma pessoa tem 5 minutos. E muitas das vezes um corte que é compartilhado pela internet é por volta de 15 segundos, 30 segundos. Não é compartilhado o vídeo todo, né? 5 minutos, mas sim só pequenos trechos, manipulando a fala das pessoas, né? Como diz aqui, fontes não sectárias, né? E por último, o uso antiético da confissão. Informações sobre pecados usados para romper ou dissolver limites de identidade, retenção de perdão ou absolvição e manipulação de memória, possíveis memórias falsas, ou seja, lavagem cerebral. É isso que nós entendemos sobre o controle de informação, modelo Byte, criado pelo Dr. Steven Hassan. E espero que você tenha compreendido sobre o assunto das seitas e heresias, autoritarismo, totalitarismo, ideologias e censura. Se você gostou desse conteúdo, curte neste vídeo ou até mesmo no Spotify, comente o que você achou do vídeo, o que você concorda ou discorda do vídeo, qual informação que eu esqueci de mencionar, você que está assistindo no YouTube. E, aliás, se inscreva aqui no canal do YouTube, Ian Vitor. E se você não é inscrito no Spotify, pesquise na aba de busca, Jovem Total. Aí vai aparecer Jovem Total Podcast Ian Vitor. Aí começa a seguir o meu podcast para ficar ligado, sintonizado para os próximos episódios. Muito obrigado a vocês, queridos ouvintes e telespectadores do podcast. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Fique ligado e sintonizado para os próximos episódios.